Fala pessoal, meu nome é Elton. Eu criei esse canal no intuito de estudarmos o Bitcoin, né? Estudo Bitcoin já há uns 4 anos e dessa vez eu decidi fazer um canal para a gente estudar e passar um pouco do meu conhecimento, do que eu aprendi ao longo dos anos. E então eu gostaria de dividir um pouco de experiência com vocês, gostaria que vocês também falassem um pouco da experiência, né? Se o conteúdo que eu vou passar aqui for relevante para vocês, eu gostaria que vocês compartilhassem, curtissem o vídeo e ativassem o sininho para receber novas indicações de vídeo. Então, bora lá. O Bitcoin hoje, o Bitcoin não, né? O mercado em si, o mercado de criptoativos, ele fechou com uma leve alta de 1%, então ele fechou a 3 trilhões e 830 bilhões de dólares. O índice de medo de ganância está em torno de 40%, o que indica uma certa neutralidade dos investidores. O Bitcoin agora, nesse exato momento, está cotado a 111.314 e a Ethereum a 3.416. Vamos ver um pouco aqui o gráfico, o que é que ele nos conta. Olha só. Esse aqui é o gráfico diário, eu vou colocar no semanal, tá? Eu sempre gosto de analisar os gráficos, então não estranho que meus gráficos sejam cheios de risco, de rabisco, na verdade, né? Vocês não, talvez não entendam bem o que eu estou analisando, mas o intuito aqui é explicar a vocês. Essa zona vermelha aqui que eu fiz é uma zona de liquidez, é uma zona de possível briga de preço. Então, normalmente o que é que o Bitcoin ele faz? Deixa eu só diminuir aqui para ficar maior. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal, que isso aqui são outros tipos de estudo que eu faço. Então, ok, vamos lá. Então, vocês podem ver que o Bitcoin ele veio numa linha ascendente, né? Então, qual seria o comportamento do Bitcoin normalmente? Ele faz um topo, lateraliza, podem ver aqui, depois que ele chegou nesse topo aqui, de 68 mil, que é quase o topo anterior, ele lateralizou, formou, na verdade, uma base de preço até romper. Daí ele rompe, forma novamente uma boa base de preço, ele se consolida aqui, como a gente chama. Teve um breve recuo, para quê? Para testar esse topo aqui. E daí ele volta a subir, lateraliza um pouco, rompe, é sempre o padrão. Lateraliza até que venha testar o topo anterior, ou os topos anteriores. Tá? Então esse é o comportamento do Bitcoin no, no gráfico semanal. Deixa eu só então fechar aqui. Eu vou para esse outro gráfico aqui, pessoal, que eu gosto mais de analisar por ele. Então, aqui já é o diário. Deixa eu voltar para o semanal. Eu quero que vocês vejam uma coisa que fixe isso na mente de vocês. Comportamento sempre do ativo, qual é? Ele, esse aqui é do topo anterior, tá? Zona do topo anterior. Veja o que ele faz. Faz um topo, normalmente ele recua. Possivelmente esse aqui seria um topo anterior lá atrás, ou então ele buscou por alguma razão se firmar aqui, ele achou que caiu o suficiente. Às vezes é uma linha de Fibo que ele chegou. Sobe novamente, fez o topo. Isso aí é do ciclo anterior, tá, gente? E daí ele entra em bear market até novamente tentar romper o último topo do último ciclo. Veja como ele consolidou aqui, gente. Ele trabalha consolidando, recua um pouco até que ele rompe novamente, faz um novo topo histórico, recua. Essa zona aqui, normalmente, é uma zona que ele vem testar topos anteriores. Vocês podem ver aqui, ó. Essa linha aqui é o último topo que ele fez, que ele veio testar, simplesmente isso. Ele sobe novamente, tenta fazer um novo topo e vem testar linhas de o que era resistência. Deixa eu botar aqui para ficar melhor para vocês.
dessa forma. Ali. Aqui. Olha só, gente, como fica. Aqui ele fez outro topo. Agora eu vou ampliar aqui para vocês. O que que acontece? Ele rompeu um topo aqui, começou a consolidar, rompeu novamente, consolidou, veio abaixo testar o topo anterior, tá vendo? Subiu, veio formar uma base de preço, agora que ele rompeu essa resistência, ele precisa de um suporte. Então ele começa a trabalhar aqui para fazer um suporte. Olha só, deixa eu ampliar aqui. O que era topo, né? Isso aqui era uma resistência que foi quebrada. E ele tentou fazer de suporte e não conseguiu, então ele desce, perdão aqui, gente, ele desceu, veio testar um topo anterior, buscou suporte. Aí aqui, poderíamos dizer que essa zona aqui, ele achou um suporte, tá? Nessa área aqui, ó, ele já achou um suporte. Ele sobe para romper, tenta novamente, porque quando ele rompeu aqui, ele encontrou uma resistência aqui em cima. Então, ele não conseguiu passar, retornou, buscou um suporte, subiu novamente, encontrou a resistência, tentou fazer agora da resistência, dessa primeira resistência aqui, um suporte, aí ele consegue e rompe. No que ele rompe, ele encontra um novo topo histórico que, consequentemente, se tornou uma resistência. Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele volta para buscar suporte no topo anterior, esses topinhos aqui, ó, tá vendo? Ele parou aqui e provavelmente qual o próximo caminho dele? Tentar romper. Elton, como ele vai romper isso? Como é que eu sei que ele vai romper agora? Não sabemos. O comportamento dele pode ser o seguinte. Deixa eu ampliar aqui agora, para que vocês vejam melhor. O que é que o Bitcoin pode fazer? Olha só, gente. Ele pode recuar até um próximo suporte. Né? Aqui ele já está se mostrando que ele não quer perder. É uma zona de briga que ele não quer perder. Aqui os compradores estão dizendo, aqui ninguém vai vender não. Aqui se chegar aqui a gente compra. É tanto que ele subiu. Né? Então, ou ele pode vir para romper esse, essa resistência, ou ele pode, se ele tentar aqui e falhar, ele vai recuar novamente, vai chegar num degrau abaixo para pegar impulsão para subir. Então, normalmente ele pode fazer isso. É como se você tivesse tentando romper uma porta. Né? A primeira vez que você tenta, ela se torna resistente. Você percebe, você testa ela. Na verdade, isso aqui foi um teste. Ela testou, rompeu a porta por alguns momentos, mas fraquejou e retornou para um vão anterior. E agora ele vai querer romper de novo a porta, dessa vez para escancarar, para passar por essa resistência. Se ele não conseguir, o normal é ele recuar, pegar mais impulso, né? Ele recua para pegar mais força, como uma flecha. Né? Quando você estica o arco, a flecha recua, só que nessa de você recuar, o arco está sendo tensionado, e quando você solta a flecha, ela vai mais longe. Então, quanto mais você recua, mais quanto mais você tensiona, mais ela tende a ir longe. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando a todo custo romper isso aqui. Tem uma situação também que eu quero mostrar a vocês num gráfico menor. Esse aqui foi o gráfico semanal. Então, vocês já tiveram noção do que é suporte e resistência aqui. No gráfico diário, o que é que o Bitcoin está fazendo? Vamos analisar aqui com alguns indicadores que eu gosto. Vou colocar uma média móvel, média de 8. Ela sempre vai muito junto ao preço. Nessa média de 8, eu vou colocar uma média de 21 também. Então, o que almejamos é que essa média de 8 diária suba para cima da média de 21. E isso inicie uma tendência de alta. Alguns indicadores já estão falando isso. Veja só, o estocástico já está apontando para cima, indicando uma força compradora. O MACD
também está apontando para cima, o que indica que a direção que o mercado quer tomar é para cima. Se eu voltar um pouco aqui para o semanal, o que é que esses indicadores estão falando? A média de 8 semanal, ela indica mais ou menos uma tendência de mercado. Ela diz o seguinte: se o preço estiver acima da média de 8 semanal, a tendência natural é de alta. Se estiver abaixo, é uma tendência de baixa. Então, o preço, quando ele se afasta das médias, ele tende a voltar para elas. E foi isso que aconteceu aqui. Nossa, o preço se afastou um pouco da média de 8 e retornou para ela. E agora está tentando lutar para se manter acima da média de 8. E isso é muito positivo. Como é o semanal, fechamos acima. Esse é o candle da semana passada. Fechamos acima, né? Que horas são agora? Meia-noite. Ou seja, fechamos acima da média de 8. Isso é positivo. Essa semana agora, o preço vai tentar se manter acima e, de preferência, que ele comece a subir para chegar no próximo, na próxima resistência, que seria em torno de 112. Aqui, se ele perder esse suporte aqui da média de 8, a tendência é ele vir buscar a média de 21, que agora está na casa dos 100 mil. Impossível? Não, não é impossível. E se tratando de mercado, nada é impossível. Agora tem outro indicador também que chama a atenção, é o estocástico. Olha só, eu vou diminuir aqui, eu vou mostrar uma coisa bem interessante a vocês. O que é que o estocástico fez? O nosso estocástico, ele está querendo cruzar para cima. E o que que acontece quando ele cruza para se ele cruzar para cima? Me diga você, aqui, nessa zona aqui, é a mesma. Olha só, quando ele cruzou para cima, o que foi que aconteceu? Olha essa subida. Estamos falando aqui de, deixa eu ver quantos por cento. Só nesse cruzamento aqui que ele fez. Ele estava nesse fundo e foi buscar mais de 55%. Deixa eu, ó, ele veio para cá, né? Então vamos do fundo ao topo, para também não parecer que ele é tão mágico. Do fundo, ó, o fundo é aqui, pessoal. Não estou colocando exatamente, por isso que eu estou com medo de pegar nessa área aqui. Mas do fundo ao topo é aqui. Espera aí, vamos lá de novo. Do fundinho aqui do preço, ó, até esse topo aqui. Ah, tá de sacanagem. Aqui, 50%, tá? E agora, o que que o estocástico está fazendo? Cruzando para cima. Imagina se ele subisse 50% daqui, para onde ele iria? Vamos brincar aqui e imaginar. 50%. Opa, 50, pronto. 167 mil dólares. O preço iria. Imagina se isso acontecer. Vamos ver se tem mais alguma situação aqui que isso me aponte alta. Será que realmente tá subindo esse preço? Aqui parece que ele desistiu de cair, né? Mas eu quero que vocês vejam outra coisa aqui, que eu acho que será possível ver no gráfico de 4 horas. Só um minuto aqui. No gráfico de 4 horas acho que vai ser melhor. Olha só. Vou tirar essas médias aqui para ficar mais limpo o gráfico, para a gente ver, visualizar melhor. É o de 4 horas ou é o diário? Hum, não, pessoal, vai ser o diário. O diário ou de 12 horas?
Ah, 12 horas dá. Veja se você consegue visualizar isso aqui. O preço caiu, chegou nesse patamar aqui, ó, voltou, encontrou uma resistência aqui, caiu até essa zona, voltou para a mesma resistência, caiu até essa zona aqui e agora está trabalhando lateralmente. Eu vou encerrar aqui. Na verdade, é aqui. Veja só o que isso parece. Porque ainda não está formado. Para quem estuda gráfico, seria um ombro, uma cabeça e um ombro também invertido. Por que que se parece? Porque aqui, ó, o preço caiu até essa zona, subiu, rompeu esse último fundo, encontrou um novo fundo, subiu, rompeu esse fundo aqui, ó, que seria uma resistência, então ele rompeu, veio encontrar uma resistência aqui em cima, nessa área aqui. Recuou, encontrou um suporte no último, no fundo anterior, que a gente chama a cabeça não, o ombro anterior. E está querendo formar um novo ombro aqui. Se ele fizer isso, ele vai encontrar um movimento. Ele vai fazer um movimento que pode levar ele até essa próxima zona aqui, que é a zona dos 117. Mas para isso, ele tem que vencer os 113. Então, o que é que temos aqui? Temos uma área aqui de 107, que está sendo um suporte, e uma zona, mais ou menos, voltada do corpo, de 112.800, que é uma zona de resistência. Aí vamos ver se isso faz sentido. Se eu for olhar o mapa de liquidação, o que é que o mapa de liquidação diz? O mapa de liquidação ele serve para mostrar zonas de possíveis liquidações que o Smart Money pode ir atrás. As pessoas que normalmente apostam em baixa ou apostam na alta do mercado, eles criam zonas que a gente chama de mapa de calor. Essas zonas são onde as pessoas têm que podem ser estopadas. Por exemplo, se eu apostei na alta do Bitcoin, então se o Bitcoin chegar eu boto um stop, né? Eu faço um gerenciamento, então eu coloco um stop. Coloquei um stop em, digamos aqui, pronto, como está aqui, em 110. Então, se o Bitcoin chegar aqui, eu sou estopado, então, mas eu apostei que o Bitcoin ia para 112. Mas eu coloquei um stop em 110. E isso aí fica, como a blockchain ela é pública, então ela fica tudo registrado. Então, existem os dados, que a gente chama de dados on-chain, que eles identificam esse tipo de movimento, né? Então aqui, como vocês podem ver, existe uma zona dos 110, que existe bastante liquidação. Essa parte amarela aqui é a parte de liquidação, de maior liquidação, maior concentração de dinheiro. E em cima também, ou seja, se o preço ele sobe, ele liquida os apostadores de baixa. Essas pessoas que estão aqui estão apostando na baixa do mercado. Se o preço desce, essa zona aqui indica que são zonas de apostadores de alta. Normalmente, o que é que o preço faz? Eu vou aumentar aqui o gráfico para mostrar a vocês como o Smart Money ele trabalha. Ele normalmente ele busca a liquidez. É uma tendência dele sempre buscar a liquidez. Quando o Bitcoin fizer um movimento brusco, eu vou fazer um vídeo mostrando, pronto, aqui, ó. O que foi que o preço fez? O preço subiu, tinha liquidez aqui em cima. Ele veio, subiu, buscou essa liquidez aqui, caiu, tinha liquidez aqui para baixo, ele buscou também. Depois ele foi pegar o restinho da liquidez que estava em cima. Buscou, tentou buscar mais um pouquinho, agora desceu, tinha liquidez para baixo. Gente, onde tem maior liquidação? Em cima ou embaixo? Olha aí. Se ele veio buscar essa lista aqui de liquidação
veio um pouco mais acima, depois veio buscar abaixo. O que é que você acha que vai acontecer com esse pessoal aqui? Vai ser liquidado. Ah, você está dizendo que vai subir? Vai, uma hora ou outra vai subir. É tanto que se você volta novamente para o gráfico, eu vou apagar isso aqui, só para a gente ver outra coisa. Pronto, eu disse que a zona de preço é essa aqui, o suporte e resistência. Vamos baixar o tempo gráfico agora para 4 horas. O que é que o Bitcoin está fazendo? O Bitcoin ele está dentro de um canal. O estocástico está falando que a tendência do preço pode ser que caia, mas também o estocástico é um indicador mais delicado. Depois eu vou mostrar a vocês como analisar melhor através do estocástico. Aqui no MACD, apesar de estar apontando para cima, ele está dizendo que está havendo uma perda de força de alta. Então ele está me mostrando aqui justamente o que o estocástico já está dizendo. Não temos mais força de compra. Então provavelmente vai haver alguma correção de preço. Se eu chegar ao ponto, olha só, aqui é um caixote. O Bitcoin está dentro desse caixote. Pela análise gráfica, sempre que o Bitcoin ele começa a trabalhar nessas zonas de preço, preso dentro de um caixote, a tendência dele é ele vir buscar liquidação. Então, enquanto ele está preso dentro desse caixote, quando ele rompe, ele normalmente ele faz um movimento assim, ó. Tá para baixo. Pronto, se ele romper para baixo, o que é que vai acontecer? Ele rompe, busca aquela liquidez embaixo, lá dos 110, alguma coisa assim, busca a liquidez, volta para dentro do caixote, trabalha para ir romper para a liquidez de cima. Normalmente é um comportamento do Bitcoin. Ele rompe para um lado, mas na verdade ele vai para outro. Então ele faz a liquidação dos dois lados, tanto para cima como para baixo. Então é difícil operar nesse caixote por conta dessa situação, que o Bitcoin ele se torna muito imprevisível. Essa é a palavra. Ele se torna muito imprevisível dentro do caixote. A qualquer momento ele pode romper para um dos lados, né? E a gente não sabe para que lado é. A gente sabe que tem liquidez, tanto em cima como embaixo, mas o que ele vai buscar primeiro, não tem como a gente saber, o mercado ele é soberano, beleza? Então, do Bitcoin seria isso que a gente tinha que analisar. Se eu for olhar aqui um pouco a Ethereum, deixa eu colocar aqui Ethereum. Para o Ethereum, vamos começar do gráfico semanal. Ok, eu já estava olhando um pouco a Ethereum. Deixa eu só virar isso aqui. Ó, o Ethereum está melhor. Ele encontrou, ele encontrou essas zonas aqui de resistência até que ele rompeu. No que ele rompeu, deixa eu só diminuir aqui o estocástico para pegar mais do gráfico. No que ele rompeu, pessoal, é normal que ele faça o quê? Ele venha buscar novamente uma base de preço. E ele está buscando essa base de preço aqui, ó. Fez o rompimento, veio buscar a base de preço. No que ele veio buscar a base de preço, veja que ainda temos espaço para cair mais um pouco, até essa zona aqui. Normalmente, tecnicamente, né, uma zona que ele pode vir até aqui nos 3.900. Ele pode vir até aqui, que ainda está tudo bem, ele está numa tendência de alta. Os indicadores mostram um pouco de enfraquecimento dessa força de subida. Então, mostra que ele aqui quer ter uma correção. No diário, o diário já mostra um pouco do esgotamento da força vendedora. Mostra que ele quer subir, né, no diário. Veja que aqui o RSI já está lateralizando, mas com viés de um pouco de alta.
Então, o que a gente espera do movimento dele é que ele, após cair, que ele está lateralizando, em algum momento ele suba, tentando romper essa resistência aqui. Se ele não romper essa resistência, ele deve fazer a mesma coisa, tentar vir um pouco abaixo, buscar a base de preço para ter força de romper essa zona aqui, que é em torno de 4.480. Aí ele vai vir romper para vir buscar esse topo aqui, o último topo dele, que estava lá na casa dos 4.900. Então esse seria o possível movimento do Ethereum. Para essa semana, eu espero que ele suba, né? Eu espero que ele suba, tanto ele como o Bitcoin. Ao menos é isso que é esse que eu vejo no comportamento de ambos. Deixa eu só colocar ele aqui de novo. BTC. Aqui. Pronto. Para ambos eu espero a continuidade do movimento de alta até que ele encontre uma próxima resistência, né? A resistência que ele vai estar assim, que no caso do Bitcoin aqui é em 112, tentar romper. Se ele não conseguir romper essa semana, pessoal, ele vai voltar novamente. A tendência é ele voltar novamente para a base desse caixote, né? E quando ele volta para a base do caixote, é um risco também de rompimento para baixo. Mas o que a gente espera dele essa semana será ele vir buscar a maior concentração de liquidez. Tá? Então é isso que a gente espera que ele venha fazer, tanto ele como o Ethereum. O Ethereum está mais forte, então muito provavelmente o Ethereum ele vai vir buscar topos anteriores. É uma tendência dele mesmo. Então vamos ver o que aguarda essa semana. Vamos ver se a alta se concretiza. Se a alta chegar, pessoal, também não se anime. Eu não quero jogar água no chope de vocês, mas se a alta vir, não se anime também, porque possa ser que seja uma alta para retornar a valores inferiores. Tipo assim, ó, Bitcoin, por exemplo, ele está aqui agora na faixa de 111. Então, possa ser que ele faça isso aqui, ó. Se ele saiu daqui e está subindo, possa ser que ele bata aqui, 112, rompa por algum breve momento, 113, e depois recue e volta para o caixote. Assim como a Ethereum. Isso é um movimento de um dia? Não, não é um movimento de um dia. Até porque aqui ele já mostrou que o movimento é um pouco. No diário ele é lento. Olha só, desde que ele veio pro fundo desse caixote, ele passou. Meu Deus, não dá nem pra ver quantos dias aqui. Aqui não dá não, vai dar pra ver aqui. Espera aí. Diário. Meu Deus, como a minha internet tá ruim. E agora tá tudo doido. Cadê? Vem a mim. Deixa eu desenhar de novo o caixote, pessoal. Hoje tá meio roxo. Aqui foi quando ele visitou o caixote. Pronto, tivemos aqui 9 dias. 9 dias para ele fazer esse movimento. Então, se ele romper, né? Se ele romper, possa ser que ele dure mais 9 dias aí caindo. Olha só, isso aqui foi num dia. Só que daqui para cá foram 9 dias. Então, se ele tentar romper e não conseguir, possa ser que ele passe 9 dias caindo, ou que ele caia num dia e passe mais 9 dias para chegar de novo nesse patamar. Tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar a vocês. Eu sei que eu me estendi muito, né? Eu vou tentar ser mais dinâmico da próxima, mas por hoje era isso. Vamos ver o que aguarda a semana, que nos aguarda, né, durante a semana. E daqui para lá eu faço um novo vídeo, beleza? Então, valeu!